Oi, gente. Vamos falar mais um pouquinho? Gente, eu nem ia voltar mais, mas eu tive uns erros aqui, então eu vim para corrigir. Então vamos começar. Eu errei quando eu disse que Jesus acertou e errou. Ainda eu falei 2 vezes. Jesus, ele errou e acertou, é o contrário. Ele errou e acertou como nós, porque se Deus tivesse criado ele perfeito, ele seria privilegiado, né? Privilegiado. E ninguém foi privilegiado. Deus criou a gente perfectível, quer dizer, caminhando para perfeição. Então, mas Jesus, como ele foi o primogênito, ele não foi criado perfeito. Como ele foi o primogênito, nessa última encarnação dele, reencarnação dele, ele já fazia, vai saber quanto tempo, bilhões, trilhões de anos que ele estava lá com o pai, né? Que ele já era perfeito, né? Ele caminhou como nós, caminhando para a perfeição. Ele foi criado perfectível. E vai saber quantos bilhões, trilhões de anos que Jesus já estava lá com Deus, né? No paraíso, no céu, né? Mas não que ele não tenha vindo para a Terra, não. Ele teve algumas reencarnações, mas ele foi um filho que caminhou mais rápido para a perfeição. Ele foi um filho, o melhor filho de Deus. Não porque Deus criou ele perfeito, mas porque pelo espírito dele, né? O espírito dele entendeu mais o Pai. Então ele caminhou mais rápido para a perfeição. Ele entendeu mais Deus e ele foi melhor que nós, né? Então é isso daí. E eu disse também que nós somos eternos. Nós não somos eternos. Só Deus é eterno. Nós somos imortais. A partir de que Deus criou o nosso espírito, nós somos imortais. Não morremos mais. Viu, gente? Eterno é só Deus. Porque Deus, ele não tem começo e nem fim. Ele é a causa primeira de todas as coisas. E ele é a inteligência suprema do universo. Eu vou falar umas coisas aqui meio assim. Meia. Não seguindo umas coisas que eu errei aqui, ou deixei de falar, então eu vou seguindo o que eu marquei aqui, o que eu fui lembrando e marcando. E o mundo vai acabar? Sim, vai acabar. Daqui 11 bilhões de anos não vai existir mais o Sol, viu? E daqui 11 bilhões de anos, mas não se preocupem não, porque a gente já vai estar perfeito, já vai estar lá no paraíso com Deus, viu? A gente vai ser perfeito, não se preocupem, viu? E a nossa luta vai ser por água, porque a água é capaz de acabar no mundo, e a nossa luta vai ser por água.
nós vamos estar lá no céu, viu? No paraíso. Quando o mundo acabar, a gente já vai ser perfeito. Gente, outra coisa. Às vezes acaba uma guerra, a gente fala assim, ai, chega um e fala, ai, acabou a guerra, né? Ai, aquele país venceu. Venceu a guerra, nossa, venceu, né? Ninguém vence guerra, gente. Não tem vencedores em guerra. Quem que vai vencer guerra, gente? Quem matou mais? Quem causou mais miséria, mais fome? Hein, gente? Não existe isso. Quem causou mais morte, destruição, fome, doença, consequentemente doença também, né? Ninguém ganha guerra, viu, gente? Ninguém, não existe ganhadores em guerra. O mundo inteiro perde. Viu? Todo o universo perde. Todo o planeta Terra. Todo o universo perde. Viu? Pode ver. Essas bombas aí atinge tudo. Atinge o mundo inteiro. Viu, gente? O mundo atinge todo o planeta. Ninguém ganha guerra. Ninguém. E aquele que a gente pensa que é o vencedor é o perdedor. Porque ele causou mais morte, mais destruição. Ele causou mais fome e, consequentemente, mais doença, mais miséria, né? Nossa, já é tão difícil sem a guerra. Imaginem guerra. Gente, para com isso, gente. Vamos pensar. Tomara que 2025 seja melhor para todo mundo, para todas as nações. Todas as nações. Olha o poder que Deus pôs na mão desses homens. Olha o poder. Tem gente que não acredita em Deus, não. Mas Jesus não veio aqui ensinar o nosso corpo, a nossa matéria. Viu? Porque o corpo dele também morreu. Ele foi crucificado e o corpo dele morreu. Viu? O nosso corpo também morre e também é o corpo que morre. O espírito, ele vai para onde ele esteve em sintonia, como eu já disse, né? O céu ou o inferno, a gente vai para onde a gente esteve em sintonia. Não é um lugar circunscrito no espaço, é um estado da alma. A gente vai para onde a gente esteve em sintonia. Se a gente sintonizou com o bem, a gente vai para um lugar bom. Se a gente sintonizou com o mal, a gente vai para um lugar ruim. E se a gente sintonizou com mais ou menos, a gente vai para um lugar mais ou menos. Mas essas pessoas que vão para um lugar... Nós não vamos para o céu ainda. Que foi para um lugar bom, vai reencarnar de novo. E cada vez vai melhorando. Cada reencarnação ou progride ou continua estacionário. Todas as pessoas, todos os espíritos. Nós somos espíritos encarnados, quer dizer, nós estamos na carne. Desencarnado é quando a gente desmorte, o espírito sai da carne. E reencarnado é quando ele volta na carne, quer dizer, volta com outro corpo, né? Um corpo novo. Volta, é o mesmo espírito, em outro tempo. O tempo que Deus designar, né? O tempo que Deus designar, que o espírito deve ficar lá na pátria espiritual, para depois voltar aqui, viu? Então, volta com outro corpo, revestido de outro corpo. E outra coisa, não judiem do corpo. Cuidem do corpo, porque o corpo é o veículo sagrado que leva o espírito a fazer o que ele precisa na Terra, para progredir, para se tornar perfeito. Viu, gente? Para se tornar perfeito, para atingir o paraíso.
Nós vamos subir um degrau na escala evolutiva. Nós vamos passar do mundo de expiações e provas, de uma escola, né? A Terra é comparada a uma prisão. Do mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Imaginem um preso indo para um mundo melhor, indo para um lugar melhor. Ele já se regenerou, passou muitos anos na cadeia e ele já se regenerou. Imaginem isso, viu? É como disse Jesus: os bons possuirão a terra, os mansos, os pacificadores, os pacíficos, viu? Os bons. Foi isso que Jesus disse. E ele disse: eu vim amando do Pai. Então, como não acreditar em Deus? Ele veio, ele é o Filho também. Ele dizia: eu vim amando do Pai. Eu vim amando de Deus. Era isso que Jesus falava, viu, gente? Então, é porque Deus existe. Se ele veio para morrer, para ensinar tanto, para sofrer tanta perseguição, para acabar morrendo numa cruz, né, gente? Para ensinar o nosso corpo. Não veio ensinar o nosso corpo. Ele veio ensinar o nosso espírito, a nossa alma. Viu? Então, cuidado, essas autoridades maiores das nações aí. Cuidado, viu? Olha o que estão fazendo, olha o poder que Deus pôs nas suas mãos. Para você cuidar da nação, de um povo. Procurem cuidar bem do seu povo. Fazer o seu país progredir, a sua nação progredir. Chega de guerra, gente. Já veio o Covid, já matou tanta gente, e a gente não conseguiu aprender ainda. Levou tantas pessoas que a gente ama. Eu perdi um irmão mais novo que eu. Meu marido perdeu a irmã mais velha dele. Viu, gente? Olhem já tem tanta coisa ruim no mundo para a gente tentar, né, resolver. Ainda mais guerra. Olhem o poder que Deus deu para você. Saiba cuidar do seu povo, da sua nação. Fazer progredir o seu povo, a sua nação. Porque vai ser cobrado. A quem mais for dado, mais será cobrado. Em todos os sentidos. O poder, o dinheiro, não é só o dinheiro não. A inteligência, a sabedoria, tudo, mas tudo. Cada coisa que Deus deu a mais para você, Ele vai cobrar de você. Vai ser mais chicoteado. Vai sofrer mais. É isso que eu estou querendo dizer. O chicote é a dor, é o sofrimento. Se a gente não aprender por amor, vai aprender com a dor. Pela dor. Não tem como não acreditar na existência de Deus. Jesus veio amando do Pai, amando de Deus. Ele falava isso. Eu vim amando do Pai. Eu vim amando de Deus. Ele é o nosso Criador. Eu falei de Madalena de Magdala, que se ela andasse junto com os leprosos, ela ia pegar a doença. E ela pegou a doença, sim. Ela morreu com essa doença, a lepra. E quem ajudou ela
nos últimos dias de vida dela, porque ela estava em outra região. Quem ajudou ela daí foi Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Viu? Foi Maria, Mãe de Jesus, que Maria morreu muito velhinha. E Maria cuidou dela, viu? Até o fim da vida dela. Ela pegou a lepra, sim, viu, gente? Ela pegou a lepra. Eu também falei errado. Eu falei que foi João Batista em quem Jesus confiava mais. Não foi João Batista, foi João Evangelista. Evangelista. João Batista, ele morreu, ele foi um discípulo de Jesus, foi um seguidor de Jesus, viu, gente? Ele foi um apóstolo de Jesus, João Batista, mas em quem Jesus confiava mais era em João o Evangelista. Não porque Jesus é porque preferia João, é porque João ele entendia mais as coisas que Jesus falava, ensinava. O evangelista João Batista foi decepada a cabeça dele a pedido de Salomé para Herodes. Herodes falou assim: pede tudo que você quiser que eu faço. Tudo que você quiser que eu faço. E João Batista já estava preso lá. Daí ela falou que ela queria a cabeça de João Batista numa bandeja. Daí Herodes mandou decepar a cabeça dele. Outra coisa que eu disse de errado. A lei de Moisés era o dente por dente e o olho por olho. O dente por dente e olho por olho. Não era a lei. Era a lei, tudo que você fizesse de errado, do jeito que você matasse uma pessoa, ou do jeito que a gente, naquela época, né? Do jeito que se matava uma pessoa, do jeito que o que fizesse ia pagar da mesma forma. Não era a lei de Moisés, essa lei chamava lei de talião. Era o olho por olho e dente por dente. Outra coisa que eu falei, que nós somos energia, sim, nós somos energia. Mas eu não terminei de falar. Nós somos energia, o espírito é energia, né? O espírito é energia. Mas não é energia elétrica, é energia pensante. A energia do espírito é energia pensante. Viu? O espírito, o que é o espírito? É o princípio inteligente. Espírito, princípio inteligente. Jesus, ele não veio trazer a espada. Na realidade, ele veio trazer a paz, fazer o homem entender Deus, entender as coisas de Deus, do Espírito. Mas foi o homem que dividiu Deus em religiões. Mas é como eu disse, né? Religião não se devem falar, se devem falar religiões. Se fala religião, é uma coisa só. Religar, ligar, amarrar, atar, prender. O quê? De alguma forma o homem a Deus, né? Então, o que existem são igrejas e não religiões, viu? Então, não precisa mais guerra por causa de religião, não. Se faz guerra por causa de religião, não é por causa de religião, são por causa de igrejas.
que não concorda, uma não concorda com a outra, mas Deus é um só e religião é uma coisa só. Essa palavra é de origem grega, como os deuses naquela época lá de Jesus, né? Os deuses eram gregos também, eram os deuses gregos. Aqui, sobre o livre-arbítrio. Jesus curava, expulsava demônios e sempre falava a mesma coisa. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vá e não erres mais, para que não te suceda coisa pior. Porque ele curava, mas ele avisava, porque ele não podia se meter, entrar no livre-arbítrio do espírito. Ele não podia. Como nós não podemos. Cada um tem o seu livre-arbítrio. E cada um planta o que quer. Mas ninguém que plantar espinho vai colher flores. O plantio é livre. A colheita é obrigatória. Então, Jesus não podia se meter, assim, entrar no livre-arbítrio de ninguém. Ele curava, mas ele avisava. Vai e não peques mais. Vai e não erres mais, para que não te suceda coisa pior. E ele expulsava os demônios. Quem são os demônios? Não existe um, que o Pai fez um para competir com ele. Jamais. Deus não fez um demônio para competir com ele, que veio do começo ao fim. Que veio do começo e vai até o fim. Ele não fez um. Existem muitos demônios. Quem são eles? Homens, espírito de homens que já viveram na Terra. Aqueles bem ruins mesmo. Bem ruim. Sabe aqueles bem ruins? Esses são os demônios do planeta Terra. Espíritos de homens, mas nada que eles não vão ter que também pagar o ceitil do que eles fizeram. Com muito sofrimento, com muita dor. A mesma coisa que eles fizeram, eles vão ter que pagar. Então, vai saber de quanto tempo a gente é. Você vê tanta doença, tanta desgraça acontecendo no mundo, né? Fala assim, Deus não está de braço cruzado, não está fazendo nada. Então, Deus não existe. É porque Ele está fazendo. E Ele sempre fez, viu, gente? Desde o começo que Ele criou o homem. Ele sempre fez. Sempre fez. Vai ter que pagar igualzinho. Então Jesus avisava, não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Por quê? Porque vai ter que pagar o mesmo ceitil, é igualzinho. Então, se a gente deve fazer só coisa boa para os outros, para receber a coisa boa que a gente fez de volta. Viu? O Divaldo Franco contou uma história do Chico Xavier, que ele tinha um problema, acho que de estômago, não lembro muito bem. Daí falaram que era bom o abacate. Daí ele tinha um abacate na fruteira, ou 2 abacates na fruteira, ele decidiu doar o abacate. Pegou e doou para um homem que acho que pedinte. Doou 2 abacates. No mesmo dia, vieram com 4 abacates para ele. Daí ele pegou, acho que doou 3 abacates. No outro dia, acho que ele ganhou 6. Daí ele doou também. Daí ele foi na feira, não, o cunhado dele não sei se era cunhado dele, não sei o que era, parente dele, trabalhava na feira e sobrou um saco de abacate, ficou sabendo o problema dele, que o problema dele, né, era bom comer abacate, e
doou um saco de abacate para ele. Então vejam bem, se a gente doar coisa boa, a gente vai receber de volta a coisa boa. Muitas bênçãos. Então, se a gente doar coisa ruim, a gente vai receber coisa ruim. Viu, gente? Então é isso. A gente vai pagar no mesmo ceitil o que a gente fizer de coisa ruim e o que a gente fizer de coisa boa. Vai voltar pra gente da mesma forma. E quando, como eu falei, quando a gente... Jesus só alertava, porque ele não podia entrar no livre-arbítrio de ninguém, dominar o espírito. Não podia, ele podia dominar se ele quisesse, mas ele avisava que o espírito vai ter que progredir com seu próprio espírito, ele vai ter que caminhar, ele vai ter que errar, mas ele vai ter que acertar também, é como eu disse, viu? Outra coisa que eu disse, espíritos de elite estão descendo para a Terra, já espíritos bons, aqueles de elite eu falei, mas não é elite, são espíritos de escola, são espíritos de grande valor, já estão vindo para a Terra, viu? A gente ainda tem que sofrer muito ainda, porque a gente fez muita coisa errada, vai saber o que a gente fez na outra encarnação para merecer o que a gente está passando agora. Porque não cai um fio da nossa cabeça que Deus não saiba, viu, gente? Não cai. E se Ele permite que aconteça aquilo com você, não é porque você merece, é porque você precisa passar por aquilo, para o teu espírito se aperfeiçoar naquilo, melhorar naquilo. Porque se não foi que a gente fez dessa encarnação, foi em outra. Porque a gente não pode lembrar, porque não pode. Já pensou duas pessoas que se odiaram, tá? Como pai e filho, pai e filha, mãe e filha. Deus põe por amor no mesmo lar. Não deu certo? Mãe e filha. Não deu certo, na outra encarnação vamos virar ao contrário. Vai ser filho e mãe. Deus sabe que não vai dar certo, mas já vão começar a se entender. Entendeu? Até não se entender, até vão vir uma com a focinha da outra, ou um com o focinho do outro, assim, sabe? Pra acabar se entendendo e se amando, viu? Outra coisa que eu falei, que Maria teve mais filhos. Não teve. Maria só teve Jesus de filho. Eram os filhos de José, de São José. Porque quando José se uniu a Maria, ele já tinha os filhos. Eu não lembro se ele era viúvo, não lembro. Eu sei que José era um homem de 60 anos já. E Maria tinha 15. A mulher mais pura que Deus escolheu para ser a mãe do filho dele. Ela não teve mais filhos. Ela teve só Jesus. Viu? Maria era uma menina de 15 anos e eram filhos de José, os irmãos de Jesus que eu disse. Viu? Então, é como eu disse aqui, para cuidar da carne, porque a carne é o veículo sagrado que leva o espírito a fazer o que ele precisa aqui no planeta Terra. É um revestimento, a carne é o revestimento do espírito. Então, o espírito, a carne só é animada se ela tem o espírito. E o espírito só se manifesta na terra se ele tiver um corpo de carne.
É o espírito vai recebendo o corpinho de carne na barriga da mãe, viu? Mas o espírito é imortal. Uma vez que Deus criou ele não morre mais. Então o espírito que já está esperando o corpinho de carne, viu? Não maltratem o corpo. Cuidem bem do corpo, viu? Cuidem bem, se precisar tomar um remedinho, toma. Se precisar comer tal coisa, não poder comer tal coisa, não come. Viu, gente? Toma cuidado, cuidem bem do corpo. Não maltratem o corpo, não. Tem gente que costuma chicotear o corpo, cortar o corpo, para o espírito sofrer. Nada disso. Deus não gosta disso, não. O corpo é o veículo sagrado que leva o espírito a fazer o que ele precisa. Todo país tem um anjo guardião. O do Brasil chama Ismael. É o nosso anjo guardião aqui, viu? Sobre a dengue. No meu tempo de criança, a gente nunca ouvia falar em dengue. Não existia essas coisas. Olha, a gente via assim, a gente tinha caixa d'água no chão, às vezes descoberta, a gente via aquelas larvinhas. Não existia isso. Por que será então? Por causa do desmatamento, né? Estão matando muitos bichinhos que comem os pernilongos, sapinho, as ranzinhas, esses bichinhos que comem pernilongo, comem bichinho. Então, tá tendo um desequilíbrio na natureza. O desmatamento já tá desequilibrando a natureza, né? E a gente ainda fica matando sapinho, matando passarinho, matando não sei o que, pondo veneno não sei o que. Um bichinho come o outro. E daí vai equilibrando a natureza. Agora tem gente que mata cobra. Nossa, eu fico louca da vida, que judia do bichinho, do sapo. Pra que, gente, judiar? Pra quê? Olha o que o gato veio fazer por nós. Olha, gente, o que o gato veio fazer por nós. Naquela época da Inquisição, lá mataram tanto gato, é como eu disse. Houve desequilíbrio na natureza, tinha mais bichinho que comia rato, mas não era rápido que nem um gato, viu, gente? Não era. Gato hoje em dia, eles têm a ração, tem as coisas gostosinhas que a gente dá, mas eles matam o gato. Para ver o que? Um equilíbrio na natureza, viu? A gente tá matando, tá envenenando tudo para morrer os passarinhos. Gente do céu, pelo amor de Deus. Para ser feliz. O ser feliz é mais ser do que ter, viu? Para ser feliz é mais cuidar do ser do que do ter, pra gente ser feliz. Sobre uma coisa que eu queria falar, sobre o aborto, eu não falei sobre isso. Peraí, deixa eu falar outra coisa. Católico, o que quer dizer a palavra católico? Universal. É como eu disse, Constantino, na Idade Média, ele falou pro olheiro dele, que o olheiro estava chegando sempre falando para ele: o povo tá brigando. Tem uns que acreditam que morre e acaba, tem uns que acreditam que morre e tem vida depois da morte, e tem uns que acreditam que morre, mas depois de um tempo volta. Então Constantino, o imperador Constantino, disse: eu hei de acabar com isso, eu vou tornar isso uma coisa só. Então, depois de tanta luta,
fundou a Igreja Católica, quer dizer católico, universal. Universal. Então, desde a época do imperador Constantino, sobre o aborto. Gente, não façam isso. Depois, na outra vida, ou nessa vida mesmo, vão querer ter filhos e não vão conseguir. Viu? Um pai, às vezes, dá dinheiro para a mulher tirar a criança. Façam isso não. Tem tantas formas de evitar ter filhos. Não façam isso não. É um espírito que vai reencarnar na Terra. Não façam isso não. Porque depois esse espírito persegue a mãe e o pai. E às vezes vai querer ter filhos, nunca mais vai ter filho. Depois, nessa vida, não vai ter mais filho. E na outra vida, vai querer desejar amar a criança e não vai conseguir. Não façam isso, gente. Não façam isso. E outra coisa, o espírito sente sendo arrancado de dentro do ventre da mãe, do útero. Ele sente ser despedaçado. Ele sofre muito. Viu? Ele chega na pátria espiritual tudo despedaçado. Viu? Porque eles acham que tem um corpo de carne. Não façam isso não, gente. É muita judiação. E o espírito persegue a mãe e o pai. Viu? Não cometam esse tipo de coisa. Depois, na outra encarnação, vai desejar ardentemente ter filhos e não vai conseguir. Não vai conseguir. Gente, tem tantos meios de não ter filhos. Viu? Antes, quando eu era mais mocinha, eu achava que eu também não gostava desse negócio de aborto. Daí, um dia um testemunho de Jeová perguntou para mim, né? Daí eu era muito novinha, eu falei assim, eu acho que deve fazer aborto quando uma mulher foi estuprada. Ela não desejava ter um filho de um bandido, eu acho, né? Daí eu acho que tem que ser feito aborto, mas nem assim, viu, gente? Nem assim. Se você foi estrupada e ficou grávida, não é porque merece, não. É porque você precisa passar por aquilo. Então, você não aborta a criança, viu? Às vezes vai ser o filhinho ou a filhinha que vai te ajudar quando você ficar velha, no fim da sua vida, viu? Então, nem assim. Aquelas pessoas que querem que a lei, por lei, né? O aborto por lei. Façam isso não, gente. Na outra encarnação vai desejar ardentemente ter um filho, amar uma criança e não vai poder ter. Não vai conseguir. E o pai também que faz isso, que dá dinheiro para a mulher, manda tirar o filho, abortar o filho, viu? Vai ser abortado também. Primeiro vai ser abortado para ver se é bom para tosse. E depois disso vai sofrer muito. Porque olha, o espírito sofre muito, muito tempo. Daí ele começa a perseguir a mãe e o pai. Ele começa a perseguir. Não façam isso. Tem tantas formas hoje em dia de evitar ter filhos. Não façam isso. É para o seu próprio bem. Não faz. Vai ser também arrancado das entranhas da mãe, vai ser também arrancado do útero, para ver se é bom. Não façam isso, gente. Viu? Diz que Divaldo Franco fala que Mateus era o que sabia mais a escrita, ele sabia escrever e ler. Os outros apóstolos, eles sabiam mais ou menos, viu? Então, eu gosto muito de ler Mateus.
Mateus, ele tem muitas coisas boas em Mateus, viu, gente? Porque diz que era o único que sabia ler e escrever. Os outros apóstolos, eles quebravam galho, mas... viu? Então é isso que eu queria falar. Eu vim aqui para falar isso, né? Porque eu nem ia voltar mais, viu, gente? Então é isso aí. Olha, gente, feliz ano novo para todo mundo. Que a gente consiga ter paz, saúde e paz no mundo. Que a paz reine no mundo para todos os homens de boa vontade. Feliz ano novo para todo mundo, viu? Que Jesus penetre no coração de todos nós. Que a gente seja melhor, viu? Que a gente seja melhor. Vamos abrir aqui, vamos ler alguma coisa aqui. Joana de Ângeles. Não te enganes mediante o acalentar das soluções falsas que nada resolvem e, pelo contrário, complicam. Os compromissos adiados reaparecem com mais difícil complexidade. Os problemas transferidos complicam-se com o suceder do tempo. As dívidas atrasadas exigem ressarcimentos sobre juros pesados. Problemas e dificuldades não devem ser encarados como infelicidade. Antes, devem ser examinados na condição de mecanismos para a aquisição de experiências valiosas, sem as quais ninguém consegue integridade nem ascensão. Luta é clima de conquista pessoal, de que ninguém se consegue isentar. Quem na terra se encontra em regime de exceção apenas fruindo paz? Todos passam por etapas naturais de trabalho e esforços que fomentam o progresso e desenvolvem aptidões. Rebelar-se não constitui método exequível de furtar-se à injunção propiciatória à felicidade posterior. Não te permitas desvairar acalentando ideias dissolventes arbitrárias. É impossível fugir-se ao dever, à responsabilidade e à vida, que sempre surpreendem os transgressores das suas leis. Mais adiante, com maior sobrecarga de aflições. Cultiva, porém, a humildade e exercita a parcimônia. Quando aprendemos a confiar em Deus e nos entregamos às suas mãos, as coisas mudam de aspecto. A vida passa a ter significação mais profunda e importante. Não te afadigues pela coleta de inutilidades fulgurantes que agradam aos sentidos ou dos prazeres exaurintes. Em situação alguma, te consideres à margem do amor de Deus, sobre o açodar de dores mais fortes do que as tuas possibilidades de resistência. No momento em que te vejas impelido à fuga de qualquer espécie, debanda sim das lamentáveis construções mentais e refugia-te no recanto da meditação, ungindo-te do miraculoso poder da oração, em que aurirás coragem e alegria para prosseguires nos compromissos redentores de que necessitas para a tua inadiável redenção. Viu, gente? Ninguém perde ninguém também quando se morre. Ninguém. Não existe perda. Uma vez o espírito criado por Deus, somos imortais. Um dia a gente vai encontrar com essas pessoas que a gente ama e vai poder abraçar de novo e vai poder conversar de novo. Viu, gente? Eles podem ver a gente, mas a gente não pode ver eles, porque eles são espírito, são energia, eles estão em outra dimensão. Viu?
A gente ainda carrega o corpo da carne, mas não pode fugir à luta da vida. Tem que continuar até Deus chamar. Quem bebe, quem fuma, se droga, está se suicidando aos poucos. Viu, gente? Vamos ver se 2025 seja melhor para todos nós, viu, gente? Vamos criar consciência de que Deus existe. Jesus veio na Terra para ensinar. O nosso espírito e não a nossa carne. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De toda sorte não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que estais nos céus. E quando, pois, dás esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens, e em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus. E depois, Jesus desceu do monte e foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que vindo um leproso o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. E então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Mateus também. Tchau, gente. Que o ano que vem seja melhor que foi esse.